Fala aí, pessoal, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí. Pessoal, após a recusa aí do Renato Gaúcho, o Vasco só tem um nome aí como possibilidade e é o técnico Antônio Oliveira. Ele é o grande alvo do Vasco e, de acordo com a ESPN, esse treinador já está aguardando uma proposta do Vasco para saber se vai aceitar ou não trabalhar no nosso clube. Vamos falar muito dessa possível chegada. O Renato Gaúcho não tem mais nenhuma chance de ser o nosso novo treinador. Vamos falar também aqui da possibilidade do Vasco ainda tentar fechar a contratação do meio-campista Tietê e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ative o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado quem está sempre acompanhando o nosso canal. Pessoal, o Vasco espera fechar a contratação de um treinador para conseguir fechar contratações de jogadores, né, cara? Um assunto que vem causando muito incômodo no torcedor vascaíno, porque nada acontece dentro do clube. Marcelo Santana e o Pedrinho vem recebendo duras críticas da torcida e com razão, porque a diretoria é extremamente lenta. O Vasco já está um tempão sem treinador. Vários clubes se movimentando aí para buscar reforços e no Vasco nada, não temos nenhuma negociação avançada, somente jogadores que despertam interesse no clube sem o Vasco fazer proposta porque não consegue fechar a contratação de nenhum treinador. Tá nítido que o Vasco não tem dinheiro para contratar técnico, mas fica aí tentando contratar treinadores fora da realidade financeira do clube, como foi o Luiz Castro, que o Vasco teria feito proposta para ele, o próprio Renato Gaúcho, que ganhava 1,5 milhão no Grêmio, logicamente não iria diminuir os seus salários pela metade para fechar com o Vasco. Isso é questão de lógica. E a diretoria do Vasco foi muito infantil em achar que o treinador iria diminuir pela metade do seu salário, né, cara? É lamentável você ver péssimos profissionais trabalhando no Vasco, juntamente com o nosso presidente, que também não está conseguindo fazer nada no Vasco. Nem a SAF ele está conseguindo resolver para o Vasco vender. O torcedor não quer saber mais de esperar, meu amigo. O tempo está passando. Os concorrentes do Vasco na Série A estão contratando time que nem é SAF, está tentando trazer grandes jogadores. Que dia que o associativo do Vasco vai ter a condição de fechar com grandes jogadores, velho? Isso nunca irá acontecer. E o Vasco não consegue vender a SAF, cara. Tá complicado, o torcedor já perdeu a paciência. Eu já estou de saco cheio dessa diretoria do Vasco. Uma diretoria lenta, fraca, muito fraca essa diretoria do Vasco. Nada muda dentro do clube, não temos atualização nenhuma dentro do Vasco. Venda de SAF, cara, faz dias que a gente não tem nenhuma atualização, não tem proposta, não tem nada. Porque essas pessoas não vão atrás de absolutamente nada, ficam de braços cruzados esperando um salvador da pátria aparecer. Infelizmente é isso que está acontecendo. Aí quer vender a ideia para o torcedor de que está tentando fazer a melhor venda da SAF possível, tentando analisar melhor o mercado, só que isso é feito com extrema lentidão, cara. É muito lento esse processo dentro do Vasco. A situação da SAF do Vasco aí causa muito incômodo no torcedor. O torcedor só está esperando isso, porque sabe que mais nada acontece dentro do clube. Infelizmente, esse é o nosso cenário hoje. O Vasco não tem reforço, o Vasco não tem treinador, não tem um investidor na SAF e tem uma diretoria extremamente fraca. Não sabemos o que vai acontecer, o futuro de 2025 já começa a ser preocupante. Na minha opinião, o Vasco está jogando no lixo o seu planejamento devido aí a essa espera ridícula, essa espera burra da diretoria do Vasco, né? Não sabemos o que vai acontecer, é preocupante. Mas o que temos hoje são especulações, notícias vagas. Infelizmente é esse tipo de coisa que eu tenho que trazer aqui no canal para a gente não ficar sem conteúdo. Porque hoje não temos nada concreto, não tem proposta oficial, não tem nada para ninguém. A única coisa que existiu foi o interesse do Vasco no Renato Gaúcho. O cara recusou o Vasco tratar a proposta do Vasco medíocre. O projeto do Vasco teria sido bom, ele teria gostado do projeto, mas a parte financeira foi ridícula e ele recusou. O Vasco não tem dinheiro, está quebrado, não tem como investir em treinadores caros. Quanto aí à chegada de reforço, o Renato Gaúcho revelou ao Globo Esporte que teria ouvido do Marcelo Santana que o Vasco tem um forte interesse em contratar o meio-campista Tietê para a próxima temporada de 2025. É aquela velha história, né? Eu também tenho um forte interesse em comprar uma casa lá em Angra dos Reis, lá na beira da praia, né? Tranquilão, ficar de boa. Mas cadê o meu dinheiro? Cadê a minha proposta para me comprar, não é? Se não existe isso, não tem como, cara. E o Vasco só vem demonstrando interesse, não faz proposta oficial para ninguém e fica esperando um milagre acontecer, um milagre cair do céu. Diretoria muito fraca, é muito fraco o trabalho do Pedrinho. Eu esperava muito mais, estou extremamente decepcionado com o Pedrinho no comando do Vasco. Nem o potencial construtivo de São Januário ele consegue vender. Não existe nenhum investidor para investir aí na reforma de São Januário. E vende essa ilusão para o torcedor que nosso estado será reformado. Vai passar 20 anos, vai ter lá o potencial já aprovado, mas sem comprador. Infelizmente é isso que vai acontecer no clube. Deixa aí nos comentários aí qual o seu balanço
desse final de 2024 aí, o que você está achando do belíssimo trabalho do nosso presidente. A reestruturação está acontecendo a todo vapor no Vasco. Bom, e o grande assunto do momento, após o Renato Gaúcho recusar a proposta do Vasco, é o interesse do Vasco em contratar o técnico Antônio Oliveira. Ele surge aí como o principal treinador que pode assumir o Vasco em 2025, de acordo aí com o jornalista Rafael Marques, da ESPN Brasil. O técnico português está livre no mercado e ganhou força nos bastidores de São Januário desde ontem, quando as conversas com o Renato Gaúcho se esfriaram, né? A gente ficou sabendo hoje que o Renato Gaúcho não ia vir para o Vasco, só que a diretoria já sabia ontem. E a partir de ontem mesmo já tentou aí, talvez, entrar em contato com o treinador. Fato é que, de acordo com a mesma ESPN, o treinador já estaria aguardando uma proposta do Vasco para saber se vai aceitar ou não ser o nosso técnico. Ele teria passado por algum tipo de entrevista lá dentro do Vasco dias atrás. Esse nome ganhou força após, logicamente, o Vasco não ter dinheiro para investir pesado em outros treinadores aí no mercado. O mercado também aqui no Brasil é muito fraco para treinadores e o Vasco dá preferência para trazer treinadores que já trabalharam aqui no futebol brasileiro. Se falou aí também no Gustavo Quinteiros, esse nome está totalmente descartado, eu acho pouco provável que ele será o técnico do Vasco. O Santos hoje estaria mais perto dele e, de acordo com o portal Trivela, o Atlético Mineiro também estaria na concorrência com o Vasco para tentar a contratação do Antônio Oliveira. Esse nome teve uma grande rejeição do torcedor vascaíno, é só você olhar as pesquisas aí, por exemplo, lá no Net Vasco, tem mais de 90% de rejeição do torcedor a essa contratação do Antônio Oliveira, só que é o que dá para o nosso clube fazer, né? O Vasco não tem dinheiro, a diretoria não tem criatividade nenhuma e, infelizmente, o mercado é muito fechado aqui no Brasil. Temos pouquíssimas oportunidades, pouquíssimos treinadores disponíveis no mercado e os que são um pouquinho acima da média querem ganhar mais de 1 milhão, como é o caso do Renato Gaúcho, que fez um péssimo trabalho no Grêmio nessa última temporada de 2024, mas devido ao nome Renato Gaúcho, ele quer ganhar mais de 1 milhão e recusou a proposta do Vasco. E o Vasco não tem a mínima condição de pagar salários astronômicos a nenhum treinador. Infelizmente, sobra aí esses técnicos, né? Fiquei até aliviado quando eu li a informação que o Zé Ricardo fechou com o Criciúma. Eu tava com medo do Zé Ricardo ser técnico do Vasco. Ainda tem até que confirmar se o Alberto Valentim já tem algum clube. Porque, meu amigo, o mercado é muito fraco aqui no Brasil para treinadores. O Vasco não tem criatividade, não tem dinheiro. Infelizmente, fica à mercê de nomes aí fracos no mercado. O Antônio Oliveira, por onde passou, não fez nenhum trabalho sólido, foi mal no Coritiba, foi mal no Atlético Paranaense, muito mal no Corinthians. O Cuiabá, ele fez um ano de permanência, só que depois já foi mal e com certeza não era o técnico que eu gostaria de ver no Vasco. Um treinador ainda que tem muito a evoluir. Tem passagens aí por vários clubes já no Brasil sem nenhum trabalho sólido. Vamos aguardar aí se o Vasco vai fazer uma proposta para ele, porque infelizmente é esse tipo de técnico que deverá vir para o Vasco, como eu sempre falei aqui no canal, desde que começou aí as especulações de treinadores, quando acabou a temporada. Se errar no nome do técnico, pode custar muito caro a temporada de 2025 para o Vasco, assim como quase custou o ano de 2023, quando o Vasco errou em contratar o Maurício Barbieri, que foi o pior treinador da história do nosso clube. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e comenta aí o que você acha do nome do Antônio Oliveira, se te agrada esse técnico português. Tamo junto, é nóis!